se manifesta de muitas maneiras e produz resultados de natureza nefasta nas dimensões diversas do nosso ser. A culpa pode enlouquecer, a culpa adoece a mente. A culpa gera processos esquizofrenizantes. A culpa é a mãe da paranoia. Ou a culpa coloca você em estados de angústia neurótica repetitiva. A culpa carrega em si o poder de deflagrar as quantidades mais impensáveis de males na mente, na emoção, nos sentimentos e no corpo, na carne. E aí Jesus diz: eu te mando. Ao homem que estava ali, ao paralítico, eu te mando. Eu te mando. E o que ele manda? Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. É lindo. Então o homem se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, inclusive dos amigos que o tinham levado lá, os 4 amigos. Levantou-se, tomou o leito à vista de todos. E aqui se diz, a ponto de se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: que é isso? Nós jamais vimos qualquer coisa dessa natureza, nós jamais vimos qualquer coisa assim, por causa do fenômeno dessa culpa. Eu estou aqui meio preso. Minha gente querida. E eu queria conversar com você sobre isso. Tem gente aqui comigo que vem vivendo num estado de culpa há muitos anos. Muitos anos de culpa. E vão de médico em médico, buscam ajudas, mas não encontram nunca o apaziguamento definitivo para o coração. E as doenças, sequelas, sintomas, manifestações, expressões diversas do poder culposo vão tomando conta dessas pessoas e vão fazendo um mal enorme. E tem um detalhe: os remédios não curam, eles aliviam só o poder sintomático do que a culpa gera. A culpa é a causa. As somatizações, ou os desequilíbrios, ou os transtornos mentais são apenas o efeito disso aí. E aí você pode se medicar para o efeito, para o sintoma. E pode se entupir de todos os remédios que você queira, e pode fazer todos os tratamentos superficiais que lidem com os sintomas e nunca chegar na causa. Nunca. Até mesmo na psicoterapia. Eu vejo pessoas que procuram até bons psicoterapeutas e ficam girando em torno do pelourinho da sua agonia psíquica, contando tragédias da vida aqui, ali, acolá, atribuem ao pai, à mãe, a inveja de um irmão, a um trauma escolar, a um bullying que sofreram, e vão encontrando supostas razões que expliquem a desagregação da pessoa, a morte de tantas competências que se transformaram em impotências no indivíduo, mas nunca chegam lá. Nunca chegam lá. E todas as linhas psicológicas, as melhores que existam, te ajudam a fazer diagnósticos muito interessantes de muita coisa, mas raramente ou
praticamente de modo impensável e impossível, elas te conduzem até aquele momento de profundo arrependimento, onde você reconhece a sua culpa, e mais difícil ainda é concluírem dizendo que os seus pecados estão perdoados. Mais difícil ainda, porque continua a ser blasfêmia. É blasfêmia religiosa. Você veja que até a Igreja Católica, que tem o mecanismo do confessionário, onde você confessa os seus pecados, o vigário oculto do lado de dentro nunca te diz, por efeito da mera, pura e simples compaixão: meu filho, minha filha, estão perdoados os teus pecados. Levanta, pega a tua tralha toda, vai para casa e volta a viver. Não. Eles têm que recomendar muitas Ave-Marias, muitos Pais Nossos, muitos ritos, muitas penitências, para que você receba o perdão dos pecados depois de pagas as penitências. Fora da Igreja Católica, por exemplo, pensando no ambiente do cristianismo, na Igreja Reformada, por exemplo, ninguém tem coragem de chegar para uma pessoa toda entrevada, ter a coragem do diagnóstico que conclui que o entrevamento daquele indivíduo decorre de uma acumulação enorme de culpas, de angústias, de pecados não perdoados, não resolvidos, e não tem a coragem de, em fazendo o diagnóstico, dizer: filho, filha, estão perdoados os teus pecados. A Igreja Pentecostal nem se fala. Ela vai dizer que foi demônio e vai tentar resolver o problema da sua culpa moral, ética, de consciência, da sua dor decorrente da transgressão e do pecado, transferindo a culpa para alguma pombagira, para algum demônio, para algum encosto, para algum ente dessa natureza, e não resolvem o problema, porque não é o diabo que tem que ser curado para você ficar bom, não é o diabo que tem que levar a culpa para você ser libertado. Isso só acontece, essa cura e essa libertação, se o agente da autopercepção, se o sujeito da autopercepção sobre o pecado, a culpa, for você mesmo. E se for algo que, em sendo identificado em você, receba a declaração de que os seus pecados estão perdoados. Algumas vezes isso acontece sozinho, como aconteceu com meu pai, que quando encontrou o Evangelho lendo o Novo Testamento sozinho e se ajoelhou na cozinha de madrugada, lendo João 19, e pediu perdão pelos seus pecados, e dizia: Jesus, não foram os romanos, não foram os judeus que te mataram, eu te matei, fui eu, me perdoa. E ele ouvia aquela voz estrondante dentro dele, dizendo: e tu, perdoas os teus inimigos? Até que ele se levantou, escreveu uma carta para cada um dos inimigos, dizendo: aquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, me ordena vir hoje aqui à tua presença e te pedir perdão por todos os males que eu possa te ter feito, e a declarar que tu estás perdoado de todos os males que tu me fizeste. E aí o coração dele entrou num estado absoluto de pacificação. Dali para frente,
Parecia que ele já nem mais tocava no chão, ele virou um ser flutuante pelo perdão de Deus todos os outros dias da sua vida até partir para a eternidade. Isso acontece assim com alguns, mas o indivíduo tem que ter muita coragem em fé, tem que ter muita apropriação de uma fé com caráter, de um caráter com fé, e o entendimento de que a fala pessoal e particular com Jesus nele é tudo e é o bastante para que todos os pecados sejam perdoados. A maioria das pessoas, a grande esmagadora maioria, não toma posse dos seus pecados assim, na solitude do quarto, na quietude do próprio coração, sob uma convicção profunda de arrependimento e uma capacidade em fé de se apropriar da promessa de Deus como palavra perdoadora, sem nenhuma intervenção humana, sem nenhuma mediação humana. A maioria precisa de um agente humano. E quando eu vi que Jesus disse que o Filho do Homem, e ele obviamente fazia referência a si próprio, recebera sobre a terra autoridade para perdoar pecados, quando isso começou a me impressionar, e eu era ainda um jovem pastor, mas isso entrou em mim com uma força enorme, imediatamente a minha mente associou esse Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, recebeu autoridade. É a mesma expressão que Jesus usa para dizer: eis que eu vos dei autoridade. Ele recebeu autoridade, ele dá autoridade para tudo. E ele disse aos seus discípulos que lhes dava autoridade para perdoarem pecados. Está lá em João, capítulo 21. Vos dou autoridade para perdoardes pecados. E quando eu vi que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados e que o Filho do Homem dá poder para perdoarmos pecados, eu me desavergonhei por inteiro, já lá atrás na vida. Não queria nem saber o que os escribas, os fariseus, os teólogos estavam pensando a meu respeito. Eu passei a descaradamente, toda vez que o meu coração sentia sinceridade de gente que estava abrindo telhados, gente que estava vindo numa aflição tangida por um esforço imensurável para estar diante de Deus, do Evangelho, da Palavra. Toda vez que eu via que aquilo tudo era fruto de uma sinceridade ou arrependida ou profundamente ciosa, ávida de graça e de perdão, eu me despudorei por inteiro. Passei a ter coragem de botar a mão na cabeça dos angustiados, dos sofridos, dos infelizes esmagados pela sua própria culpa, e dizer em nome de Jesus, que me deu também autoridade para perdoar pecados, passei a perdoá-los. Eu faço isso quase todo dia. E as pessoas são libertas como quem quebra correntes assim diante dos teus olhos. É extraordinário. Vem aquela menina toda quebrada, culpada, usada, manipulada, que não se gosta, que não se ama, que se odeia, que se abomina, que se detesta pelo que fez, pelo que permitiu que fizessem a ela, angustiada, querendo morrer, se suicidar, acabar consigo. Vem a mim e eu vejo aquelas lágrimas quentes, aquela angústia
desfigurante, às vezes na vida e no rosto de gente tão bela, que se desfigura de agonia dolorida. Eu não tenho nenhum pudor de botar a mão na cabeça e dizer: minha filha, você está arrependida, os teus pecados estão todos perdoados. O Senhor, como disse Natã, o profeta Davi, também já perdoou os teus pecados. Estão perdoados. Eu já fiz isso com tanta gente. Com aqueles indivíduos imperdoáveis, que se a esposa soubesse o que ele tinha feito, nunca o perdoaria, nem os filhos, nem justiça humana nenhuma. Por qualquer que fosse a justiça humana, eles teriam que ser condenados. Mas uma é a justiça dos homens, aonde aquele que cometeu seus próprios pecados é crucificado por eles, como aconteceu com os que estavam ao lado de Jesus. Nós estamos pagando o que os nossos atos merecem. Essa é a lei dos homens. E toda vez que ela flagra o delito, ela tem que trazer a sentença. Tem. Eu, todavia, sou sacerdote de um reino eterno. Eu sou parte de um reino de sacerdotes que vive não segundo as constituições e as normas deste mundo, vive a partir de uma justiça que excede a de Moisés, a de Hammurabi, a dos escribas e fariseus ou de qualquer legislação humana de qualquer natureza. Não sou contra elas, sou em favor da validação de toda lei justa. Mas eu não opero no meio disso, eu não fui constituído juiz e partidor entre os homens. Eu fui constituído parte e membro de um reino de sacerdotes. Reino onde o que opera é a graça. Onde frequentemente você perdoa alguém e diz: apresente-se às autoridades para receber o que lhe seja a sentença compatível. Mas ele já vai se apresentar perdoado. Porque no Evangelho está claro. Na cruz, isso fica tão claro, a distinção entre essas convergências. A lei da cruz horizontal e a lei da graça na verticalidade salvadora. O homem é morto pelos pecados que ele cometeu e se arrepende, repreende o outro e lhe diz: tu nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem. Mas esse nem o mal fez e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe respondeu, sem nada além da resposta: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É o encontro de duas dimensões. E eu represento, eu não sou juiz do mundo. Não quero ser de nada. Eu represento essa ordem sacerdotal universal que cobre todos os homens em todos os lugares, que é essa ordem sacerdotal de Jesus, que foi feito sumo sacerdote segundo uma ordem transreligiosa, transmoral, translegal, uma ordem que está acima do templo, está acima de Moisés, está acima de todas as legislações. É o que diz a carta aos Hebreus. Eu sou sacerdote dessa ordem. Estou sob o único sumo sacerdote, que é Cristo, e que me deu autoridade na terra
para como um filho do homem, discípulo do Filho do Homem, perdoar pecados. E eu faço isso desavergonhada e despodoradamente toda vez que o meu coração recebe esse constrangimento quebrantado ao verificar a dor arrependida, doída, sofrida do meu próximo. Eu não tenho nenhuma dificuldade em lhe olhar nos olhos e dizer: meu filho, minha filha, acabou. O tempo da tua milícia é findo, o tempo da tua agonia cessou. Estão perdoados os teus pecados. Agora levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa, vai viver outra vez, volta para a existência, andando com as próprias pernas. Porque aquele mesmo que perdoa pecados é o mesmo que disse: eu vos dou autoridade para perdoar pecados. Aí tem alguém aqui chocado, alguns, eu não estou lendo comentários, mas se estivessem passando haveria já alguns me chamando de blasfemo ou de qualquer outra coisa. Mas eu lhes digo que nada é mais lógico do ponto de vista da lógica do Evangelho do que exercer esse sacerdócio do perdão dos pecados, do meu próximo igual a mim, por causa da autoridade daquele que já levou o pecado de todos, os meus e o de todos os homens na cruz, e que ressuscitou e ressuscitado me disse: eis que eu te dou autoridade para perdoar pecados. Por que que isso faz parte de uma lógica inquestionável? Porque ele mesmo me deu essa autoridade e transformou isso, antes de ser uma autoridade, num mandamento para mim. Eu estou sob o mandamento de perdoar pecados. Se eu não perdoar pecados, os meus pecados são retidos. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os pecados dos devedores, dos nossos e de outros tantos. É que a religião diz que você, no máximo, tem a obrigação de perdoar o pecado de quem te ofendeu. Aí você tem isso como mandamento, e Jesus disse que você tem que fazer isso, se for o caso, até 70 vezes 7. Se o cara te perturba, te ofende. Mas, ora, está estabelecido o princípio de que os filhos dos homens têm o mandamento, tanto quanto podem receber a autoridade. O mandamento é para perdoar tudo, perdoar todos, perdoar sempre. E a autoridade é para perdoar não apenas os que me molestam, é para perdoar aqueles que em automolestamento estão a ponto de se destruírem. Porque alguma das coisas que a culpa faz é piorar o indivíduo. A culpa piora o vício. O indivíduo culpado e viciado vai ficar muito mais dependente. A culpa piora a prática do pecado. O indivíduo culpado vai se entregar cada vez mais profundamente ao seu próprio pecado e aos que ele invente e crie venham sobre ele. A culpa tem o poder de gerar feiura nas coisas que já são horrorosas. A culpa carrega o cisel que esculpe todos os pioramentos possíveis na alma humana, de modo que, se você quiser destruir alguém, coloque culpa sobre ela. Aumente a culpa dela. Revitalize a culpa dessa pessoa. Faça-a carregar um jugo pesado, esmagador. Coloque sobre ela preceito, mais preceito, mandamento e mandamento,
para que ela não consiga carregar, vá tropeçando. Tanto mais quanto ela tropece, pior ela vai ficando. Tanto mais quanto ela se veja pior, mais ela desiste de si mesma e mais ela se entrega ao poder devastador da culpa que encadeia processos pecaminosos altamente destrutivos. Eu espero que o que eu esteja dizendo aqui a você esteja servindo a você agora e venha servir a muita gente depois desse momento. Eu espero que você envie essa palavra para uma quantidade enorme de pessoas que estão sofrendo mentalmente. Gente querendo se suicidar. É o cara que diz, meu Deus, eu sou gay, eu estou tentando deixar de ser desde 4 anos de idade, não consigo. Quando eu vejo, eu já me apaixonei, eu já me entreguei, eu já estou desesperado, eu não presto. Todo mundo diz na igreja que eu vou para o inferno. Papai tem vergonha de mim, mamãe não quer me ver, meus irmãos me desprezam. E se o indivíduo não tiver um coração firme, ele entra num processo autodestrutivo. Aí ele se torna promíscuo. Se ele tinha um problema, ou o que ele chamava de um problema com a homossexualidade, se assim era a designação, o alcunhamento da dificuldade dele era essa, ele agora, além disso, passa a ser isso entregue à promiscuidade, porque ele vai se piorando, não tem como a culpa melhorar ninguém. E quando ela aparentemente melhora é porque ela cria uma fachada de hipocrisia. Tem muitos culpados que resolvem vestir uma máscara e fazer de conta que passou. Mas se a culpa não for perdoada, se não se disser a ele com sinceridade, porque ele esteja arrependido, filho, estão perdoados os seus pecados, isso só vai aumentar, crescer, 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 e pode vir a destruí-lo. Vocês vejam a quantidade enorme de gente se suicidando entre nós por causa da culpa, ou as depressões que decorreram de culpa, ou os pânicos que decorrem de um sentimento de orfandade, que por seu turno é um subproduto de uma autopercepção culpada. E o cara se sente tão culpado que não se sente capaz de ser filiado a Deus. Deus nenhum quer a filiação dele, ele está só, está órfão no mundo e entra em pânico. Estado de pânico, de solidão, de orfandade por causa da culpa. Ah, meu Deus, eu fico vendo uma quantidade enorme de doenças, as de natureza psicológica, os transtornos, os desequilíbrios, boa parte deles gerados pela culpa e pela acusação, pela inadequação culposa, muitas vezes provocada pela religião. E vejo também a legião de somatizações, de doenças de todos os tipos que vão se agravando com a culpa. Eu não estou dizendo que enfermidades psicológicas ou orgânicas, que todas elas são fruto de culpa ou de qualquer desalinhamento de natureza espiritual, moral, psicológica, mas estou dizendo que uma quantidade enorme o é. E que você precisava pensar nisso seriamente em relação a tratar-se a si mesmo. Se você quiser conversar comigo sobre isso hoje nós não teremos um convidado aqui para a live. Hoje somos só eu e o Braulio. Então você pode escrever para braulio.napolis aqui mesmo, no Instagram, levando a sua questão, sua pergunta, sua angústia, para a gente conversar. Tá bom? Senhor Jesus, eu trouxe a Tua palavra
a palavra da Boa Nova, próxima dos seres humanos, onde ninguém tem que subir aos céus nem descer aos infernos, porque ela está aqui bem diante de nós, na nossa boca e no nosso coração, para ser crida, para ser apropriada, para ser praticada, para ser declarada e para produzir como boa nova os efeitos libertadores de toda angústia, culpa, pecado, grilhão, prisão, opressão, de todas as naturezas, porque tu nos deste o poder da boa nova, a autoridade para anunciar que essas cadeias estão quebradas e o poder de estender a mão e dizer: estão perdoados os teus pecados em nome de Jesus. Já foram todos levados na cruz, toma posse para ti, ergue-te, põe-te em pé, sai desse buraco, para de ser o teu próprio coveiro, botando terra de agonia culposa sobre a tua própria cabeça. Chega! Os dias da tua angústia passaram. Eu estou aqui hoje com a ordenança de Jesus de dizer: consolai, consolai o meu povo. É no Espírito Santo, é no poder do Paráclito que eu estou aqui para te dizer: estão perdoados os teus pecados, toma posse e vai para casa. Em nome de Jesus, toma posse e vai para a tua casa em paz e reinicia a tua vida.